o Senhor é o Deus da sabedoria, né? Que Deus abençoe sua palavra lida nesse instante. Nós vamos cantar nesse instante o hino 375 do nosso cantor cristão. Só peço aos irmãos um pouquinho de... Um pouquinho de paciência. Oi. Que segurança sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos dos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento nós vamos fazer um momento de orações a sós com Deus. Você vai ficar sentado ou se ajoelhar. Vai ter assim alguns minutos para você orar e conversar com Deus nesse momento. Se você não teve tempo, ainda vai fazer na hora de dormir, esse é o momento de você fazer isso. Então, nesse momento, oração a sós com Deus.
nossa irmã Maísa vai estar orando. Pai querido, nesse momento nós queremos te agradecer pelo teu cuidado com as nossas vidas, te louvar, porque mais um dia que o Senhor nos deu, e o Senhor nos deu livramento, proteção e cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado, Paizinho. Continua falando aos nossos corações, porque precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer mais uma leitura bíblica. Não, perdão. Agora eu peço. Nós vamos cantar nesse momento alguns corinhos, juntamente com o nosso irmão Chiquinho. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Toda a igreja, Cantarei louvores a Deus enquanto eu viver. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a Deus enquanto eu viver. Enquanto eu viver, te darei meu coração. Enquanto eu viver, cantarei esta canção. Enquanto eu viver, te darei meu coração. Enquanto eu viver, cantarei esta canção. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a Deus enquanto eu viver. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a Deus enquanto eu viver. Enquanto eu viver, te darei meu coração. Enquanto eu viver, cantarei esta canção. Enquanto eu viver, te darei meu coração. Enquanto eu viver, cantarei esta canção. Enquanto eu viver. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora.
afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. E a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Continua, toca mais um. Agora sim, irmãos. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas 6, de 21 ao 23. É a irmã Karine ali, né? Irmã Karine, por favor. Eu vou pedir à irmã que venha aqui à frente e fazer essa leitura. Nada. Amém. Todos encontraram? Eu vou acompanhar aqui, como está projetado. A palavra de Deus diz: ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve dos céus o lugar da tua habitação e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair o seu procedimento sobre a sua cabeça, e inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. O 21. Nós vamos repetir o versículo 21, e aí eu vou convidar toda a congregação para estar lendo juntamente comigo. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve dos céus o lugar da tua habitação e perdoa. Amém. Que Deus abençoe sua palavra lida em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, nós vamos fazer os nossos pedidos de oração. Eu vou pedir que os irmãos se dividam. Acho que dá para dividir em 4 grupos de oração, onde vocês vão fazer os seus pedidos nesse momento.
E 2 irmãos de cada grupo irá orar. Podem se dividir.
Eu quero pedir que os irmãos que participaram dos grupos levem para casa esses pedidos e não ore só hoje, mas ore no todo o decorrer da semana ou até que o Senhor responda a cada um deles, certo? Vamos cantar Ouve-nos, Pastor Divino, apenas a primeira estrofe, 142 do Cantor Cristão. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Creia que o nosso pastor divino está nos ouvindo. O nosso irmão Jorge Emílio está com a palavra. Alô. Graça e paz. Amém. Para nós é um prazer estar aqui nesta noite, uma quarta-feira, né, de oração e também de ensino da palavra do nosso Deus. É um privilégio, um regozijo para todos nós estarmos aqui nesta noite. Mas sem perca de tempo, abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos no capítulo 12, vamos estar assim lendo um versículo da palavra de Deus. Romanos, capítulo 12. Vamos ficar de pé, por favor, para a gente ler a palavra. Romanos, capítulo 12 e o versículo 12. Romanos 12, versículo 12. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos ler todos nós juntos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Pedi a nossa irmã Miriam Laudelina para estar orando ao nosso Deus. Por favor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos a Ti por mais um dia de trabalho, mas sim um dia de vitória, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós escolhemos estar na Tua casa para Te prestar esse culto de louvor e adoração a Ti, Pai. Deus, eu quero Te agradecer pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu tens sustentado esta igreja, Pai. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Pai. Neste momento, eu quero Te pedir em favor da palavra que vai ser ministrada neste momento. Que Tu possa usar o Teu servo e que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e praticá-la, Pai. Obrigado por tudo e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Romanos, no capítulo 12. Aqui vem uma galeria, né, que Paulo ele fala, ele exorta aqueles irmãos. E é importante nós sabermos que Paulo ele tinha o desejo, na sua terceira viagem missionária, e até Roma, né? E ali dá seu plano, né, de crescimento ali do evangelho, expandir o evangelho naquele país, né? E ali ele escreve ali para aqueles irmãos que estavam ali em Roma sobre a alegria, né? A alegria na esperança.
Pensemos bem que em situações em que muitas vezes nós tentamos nos alegrar diante de situações difíceis, complicadas em nossas vidas, né, que muitas vezes, né, nós também, nesse pleno século XXI, nós passamos como servos do Senhor, como homens e mulheres do nosso Deus, como aqui nesses dias em que também, esse século em que viviam esses irmãos, nossos irmãos em Roma, também não era diferente o qual nós também vivemos hoje. A Igreja de Cristo, ela vive, o momento que ela está passando, muitas vezes até mesmo de perseguições, dificuldades. Às vezes não é uma perseguição totalmente com a igreja, mas pode ser algo individual, por cada servo, cada serva, né, que pode passar aqui nesse mundo. Mas o mais importante é que a palavra de Deus, ela sempre traz algo para nossas vidas, algo para nos fortalecer, algo para demonstrar de que verdadeiramente Deus, Ele cuida do seu povo, Deus ele está sempre à frente do seu povo. E aqui o apóstolo Paulo ele diz: alegrai-vos na esperança. Como nós podemos nos alegrar na esperança quando esse ponto, que é o ponto A do alegrai-vos na esperança, indica que quando nós passamos por dificuldade, tristezas, tribulações e aflições, nós não somos imunes ao sofrimento, mas mesmo em meio a isto, devemos nos alegrar e ter esperança. Por mais situação que você passa, que nós passamos, às vezes nós pensamos que só as pessoas do mundo passam por lutas, passam por tribulações, passam por dificuldade, mas o povo de Deus passa também. E algo importante que a tribulação, ela vem para fortalecer o homem de Deus, a mulher de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, nós cristãos. Às vezes nós pensamos, né, tudo está bom, não há problemas, não há dificuldade. É um alerta para a nossa vida, para nós ficarmos alerta, porque Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, né, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a palavra de Deus nos mostra que o ser humano, ele não está imune a passar por dificuldade, por tristezas, por angústias, por sofrimento. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que mesmo no sofrimento, nós temos que nos alegrar na esperança. A semana retrasada, eu dei uma palavra lá em Minessapé, e foi baseado nesse capítulo aqui, Romanos 12, versículo 2. E aqui a história nos traz assim, de homens que sofreram, mas no seu coração havia uma esperança no coração desses homens. E um desses homens, o qual eu citei ali, para aqueles irmãos, ali quando Paulo e Silas estavam ali, se não me engano, ali em Éfeso, ali, pregando a palavra de Deus. Aliás, ali em Atos, em Atos 16, eles ali pregando a palavra de Deus. E a história nos conta que esses dois homens, eles foram presos porque ali havia uma jovem adivinhadora. E aquelas pessoas que estavam por detrás desta senhora, eles tiravam lucros por aquela mulher, ela tem um espírito de adivinhação. E a história nos conta que Paulo ali e Silas, mas aquela mulher teve um encontro com Deus. E Paulo ele queria ir para um outro local, uma outra banda para levar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Mas a história nos conta aqui em Atos 16 que o Espírito Santo de Deus fez com que Paulo ele não fosse para a Europa, mas ele fosse para a Ásia. E a história nos conta que por aqueles dois homens, por Paulo ali, por meio do Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, aquela mulher ser liberta, e ali aqueles homens eles perderem o seu benefício. A história nos conta que eles dois foram presos, seus pés e suas mãos
atados com correntes, eles receberam chicotadas, mas a palavra de Deus diz que naqueles homens havia alegria no coração daqueles homens, havia regozijo no coração daqueles homens, porque havia esperança naqueles homens. E a história nos conta que por este meio que eles passaram de dificuldades, Deus tinha um plano de alcançar alguém que estava ali. O carcereiro, né, de Filipos. Ali o carcereiro ele foi alcançado por Paulo. Mas o mais importante é se alegrar no Senhor na esperança. Para o mundo hoje, as dificuldades, os problemas, as situações que eles estão vivendo, eles não veem esperança. Seja na área financeira, que seja na área de doenças, que seja um problema na família, eles não veem esperança. Mas nós temos esperança porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós cremos no Deus que Ele pode todas as coisas. E por isso que Paulo ele disse, alegrai-vos na esperança. E aqui quando nós lemos aqui, em Romanos, no capítulo 5, Paulo ele é bem claro quando ele começa a falar. Ele vai falar sobre a justificação da fé e a paz com Deus. Mas ele traz aqui uma ligação muito importante, que começa aqui pelo versículo 3, Romanos 5, versículo 3, quando ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que em nós foi dado. Então, o crente em Cristo Jesus, ele tem que se alegrar na esperança, porque a esperança, aqui diz que ela não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então, o cristão, ele tem esperança. O mundo tem um dito que diz assim, a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança ela é viva. E essa esperança ela está aqui nesta noite para a minha vida e para a sua vida. A nossa esperança é Cristo Jesus. Aqui que nós lemos também aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo ele vai falar também para nossos irmãos, lá em Filipos, aos nossos irmãos filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer, são diversas recomendações, mas no versículo 4, desse capítulo 4 de Filipos, ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. É em Cristo que nós temos alegria. É em Cristo que está a nossa esperança. Não tem para onde nós corrermos, não tem para onde nós nos refugiarmos, se a nossa esperança não estiver no Senhor. A esperança de Daniel, lá naquela cova, eu creio, estava no Senhor. A esperança de Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo, enquanto aqueles homens levavam ele para que eles fossem serem jogados naquela fornalha, a esperança estava em Deus. Aqueles homens, eles criam que Deus não iria desampará-los. Agora, por que esses homens? Por que Paulo? Por que Daniel? Por que eles foram livres? Livres da cadeia, livre lá da cova dos leões, livre da fornalha, porque a alegria deles estava no Senhor. Nós podemos ver, além das situações em que também aqueles 4 jovens, eles estavam para apostatar a sua fé, por eles crerem num Deus que Ele é a única esperança, mas eles não apostataram, eles não duvidaram de quem Deus Ele era e quem Deus Ele é.
Mas nós hoje, muitas vezes, por qualquer situação que nós passamos na nossa vida, logo nós queremos nos desesperar. Ou até mesmo, quem sabe, até mesmo de pensarmos em desistirmos até de sermos crentes. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos alegrar na esperança, porque a nossa esperança, ela está unicamente em Cristo Jesus. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, né, e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas também seguindo aqui, depois de ele dizer para aqueles nossos irmãos que eles deveriam se alegrar na esperança, ele vai dizer também: sede pacientes na tribulação. Tribulação é tudo aquilo que nós passamos aqui nesse mundo, tudo aquilo que muitas vezes quer sufocar a nossa vida, quer sufocar a nossa fé, quer tirar de nós a esperança, quer burlar a nossa mente. Mas aqui ele diz assim: sede pacientes na tribulação. Por que sede paciente na tribulação? Você lembra de Jó? O que Jó sofreu? Jó perdeu família, Jó perdeu bens, Jó perdeu saúde. Mas quando nós chegamos, se não me engano, aqui no livro de Tiago, aí Tiago diz assim: ó, você viu, né, o que aconteceu com Jó? Pela paciência de Jó, por Jó ser paciente, e por Jó ser paciente, nos diz a palavra de Deus, que Deus dobrou tudo aquilo que Jó perdeu. Mas o mais importante é que nada daquilo que Jó, ele perdeu, estava no seu coração. Porque ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós lemos Jó no capítulo 19, ele vai dizer: sei que meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor. Nós temos um Deus, irmãos, que ele pode todas as coisas. Um Deus que pode levantar no meu favor, no seu favor. Não sei qual é o problema, a dificuldade que você está passando, qual é a situação que você está enfrentando. Mas creia de que é na tribulação que o crente ele cresce. É na tribulação que o crente ele se aproxima mais de Deus. É na tribulação em que o crente ele é mais fervoroso a fazer a obra de Deus. Porque os seus olhos não estão ligados aqui para as coisas deste mundo. Porque enquanto nós estamos aqui neste mundo, haverá tribulação. Para o rico, para o pobre, para aquele que tem saúde, aquele que não tem saúde. Porque é aflições do mundo. O pecado está no mundo. Se o pecado não entrasse no mundo, essas situações, né, desfavoráveis não iriam existir na vida daquele que serve e também na vida daquele que não serve. Mas aqui ele nos ensina a nós sermos pacientes na tribulação. Por quê? Paciente na tribulação. Porque aqui em Romanos, no capítulo 8, o versículo 18, Paulo ele vai dizer, Romanos 8, meu Deus, Romanos 8. Isto mesmo, ele diz assim, Romanos 8, o versículo 18. Vai falar também sobre esperança. Romanos 8, 18, ele diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Então, Paulo está dizendo aqui que aquilo que Deus já preparou para mim e para você, o crente em Jesus, não pode ser comparado, irmãos, com aquilo qual Deus já preparou, que Deus já preparou em Cristo Jesus para mim, para você, para todos nós. Porque lá no céu não haverá tribulação, lá no céu não haverá angústia, lá no céu não haverá perseguição, lá no céu o pecado ele não vai entrar. Lá no céu simboliza a presença de Deus. E acho assim algo importante que a Bíblia, Apocalipse, ele nos fala aqui no capítulo 21, que Deus ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas.
tudo aquilo que nós passamos aqui nesse mundo, até mesmo como cristão. E nós suportamos, como cristão, nós suportamos. Nós permanecemos firmes, porque nós cremos de que a tribulação deste mundo, ela é passageira. A tribulação é como você ser aprovado no vestibular. Ela nos leva cada vez mais a sermos perseverantes naquilo que nós cremos, naquilo que nós confiamos. E nós podemos crer, sim, na palavra de Deus, aquilo que Deus ele tem prometido para a nossa vida, porque é verdade, porque é verdadeiro, porque Deus não mente. Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqui ele nos ensina, nós sermos pacientes na tribulação, porque a tribulação ela é passageira. São momentos da vida que nós passamos aqui nesse mundo. Mas o que Deus tem para nós em Cristo Jesus é para toda a eternidade. Mas quando nós lemos também aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo também, ele fala algo também muito importante, a nós sermos pacientes na tribulação, seja na pobreza, que seja na dificuldade outra qualquer, até mesmo nas enfermidades. Aqui no capítulo 4, aliás, aqui no capítulo 5, ele vai dizer aqui, 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 1, ele diz assim: sabemos que, se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nesta tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos, não sermos achados despidos. Então aqui Paulo ele diz que essa nossa tenda, que é este corpo, meu corpo, o seu corpo, quando ele voltar para o pó, a palavra de Deus nos diz que nós vimos do pó e para o pó, né, nós voltaremos. Esse corpo nosso, quando ele se desfazendo, Deus tem para nós uma morada eterna, um edifício que é da parte de Deus e está lá no céu. E aqui mais importante, que aqui nos ensina que a palavra de Deus, ela é verdadeira, a nós enfrentarmos a tribulação aqui deste mundo, a nós não desistirmos, porque muitas vezes, até mesmo nós como crentes no Senhor, diante da luta e dificuldade, nós pensamos muitas vezes até em desistir. Mas aqui o escritor Paulo, ele diz que aquilo que Deus preparou lá no céu, não foi feita por mãos humanas, feita por mãos homens pecadores, mas Deus, em Cristo Jesus, ele preparou para cada um de nós. Mas aqui mais importante aqui é o versículo 4, o versículo 3. Quando ele diz assim: pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Não seremos achados despidos. Aqui Paulo quer dizer que Deus ele já preparou para nós. Mas temos que estar vestidos, né? Às vezes eu falo assim que não é por nós estarmos vestidos com uma manga comprida que vai dizer que eu sou crente. Não é porque eu vou carregar uma Bíblia que vai dizer que eu sou crente. Mas é revestido da graça, da glória, do Espírito Santo de Deus, para nos dar a condição de nós caminharmos neste mundo de tribulação, nesse mundo em que muitas vezes ele nos desafia como seres humanos, mas buscarmos ficar firmes nas promessas da palavra que vem de Deus, buscarmos cada dia deixar que o Espírito Santo, ele trabalhe no nosso viver, a cada dia ele confirme que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, para que quando esse corpo ele se desfizer, até mesmo Cristo ele vindo buscar a sua igreja, possamos obter essa morada eterna, onde não haverá mais tribulação, nem perseguição, nem dor, nem tristeza, sofrimentos, pobreza, nada daquilo que quer, né, atormentar a nossa carne.
Mas a promessa de Deus é que Ele fez para nós é difícil, mas não feita por mãos de homens. A gente pode ver essa revelação aqui da palavra de Deus quando Jesus, ele fala em João 14, no versículo 1 até o versículo 3, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde estiver, estejais vós também. E aqui também, nesse mesmo capítulo aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 5, aqui está a nossa garantia, quando Paulo ele é bem enfático, quando ele diz: foi Deus mesmo que nos preparou para isso, e deu-nos o Espírito como garantia. Então, foi Deus, mesmo que nos preparou para isso e nos deu o Espírito Santo como garantia. Jesus disse que Ele voltaria para o Pai, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o seu Espírito Santo. Irmãos, se nós estamos de pé, se eu estou de pé, se você está de pé, não é pela nossa força, pela nossa capacidade, não é pela nossa intelectualidade, o nosso maior conhecimento que seja, mas é o Espírito Santo. É Ele que tem nos fortalecido, é Ele que tem nos ajudado, é Ele que tem feito com que a nossa mente possa, ainda como humano, a mente humana ainda, absorver aquilo que a palavra de Deus ela tem para a nossa vida. Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus prometeu a Abraão, aquilo que Deus prometeu a Isaac, aquilo que Deus prometeu a Jacó, Deus cumpriu. E a promessa de Deus hoje é através do seu Filho amado Jesus Cristo. É nele que está a nossa esperança. É nele que nós temos o caminho seguro para um dia chegarmos até Deus e sairmos deste mundo de tanta tribulação, de tantas dificuldades. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, as tribulações, ela vai existir, as tribulações, ela vai estar. Mas há uma diferença de que nós não estamos só, mas Deus está conosco. O Espírito Santo, Ele está conosco, é Ele que nos ajuda a cada dia a nós ficarmos firmes e convictos da promessa do nosso Deus. Além dele dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E apóstolo Paulo, quando fala sobre tribulação, o apóstolo Paulo ele vai dizer que para entrar no céu, eu e você, nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós vamos entrar por meio de tribulações, perseguições, mas já está preparado para nós não desistirmos. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que mais o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas aqui bem no finalzinho também desse versículo, em que o apóstolo, em que o escritor aqui ele fala que o justo ele viverá pela fé e ele não pode recuar. Aqui está aqui no capítulo 10, ele vai dizer aqui bem no finalzinho: mas o justo viverá da fé, se recuar, a minha alma não se agradará dele. O versículo 39 nos diz também: nós, porém, não somos do que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então, nós não somos daqueles que recuam para a destruição, mas devemos ser daqueles que eu falei aqui como exemplo aqui, como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, Abednego. Devemos ser como José, que foi lançado dentro de uma cisterna, mas Deus tinha um plano na vida de José e da sua família. Ele foi lançado numa cadeia, mas José, ele não retrocedeu, mas ele creu para a preservação da vida. Deus não preservou José não somente ali dentro daquela cisterna. Deus não preservou José somente ali dentro daquele calabouço, mas Deus preservou José para a vida eterna.
Nós podemos ser como José, sermos jogados dentro de cisternas, sermos jogados dentro de um calabouço, mas Deus, Ele tem preservado a nossa vida, porque Deus, Ele tem para nós um final melhor. E o final melhor para a nossa vida é a vida eterna com Deus. Mas nos alegrar nas situações mais difíceis, sermos pacientes na tribulação que nós passamos. E para nós encerrarmos, além dele dar esse conselho, esses 2 pontos que Paulo aqui falou para aqueles nossos irmãos, o terceiro ele vai dizer: perseverai na oração. Se vocês, se nós estamos de pé, é porque nós temos buscado o Senhor em oração. Oração é conversar com Deus, é estar em comunhão com Deus. Oração é você contar a Deus seus problemas, suas aflições, as suas angústias, as suas tristezas. Oração é você também contar, e você não sentir vergonha, você contar a sua situação, que muitas vezes nós envergonhamos ao nosso Deus. Estamos em comunhão com o nosso Deus, é sermos sinceros com o nosso Deus. E aqui o apóstolo ele diz para aquela igreja que perseverem na oração. Por quê, irmãos? Porque a oração, ela liga o homem com Deus. A palavra, ela liga Deus com o homem. A oração, ela liga o homem com Deus. E falei aqui de alguns personagens. Porque aqueles homens, eles não foram destruídos. Exemplo, Daniel. Por que Daniel, ele não foi tragado pelo leão? Porque Daniel, ele tinha uma comunhão com Deus. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes. Mas eu creio que se nós formos estudarmos mais profundamente a vida de Daniel, ele tinha uma vida de oração. Às vezes nós gastamos tempo com tantas coisas, irmãos, com televisão. Às vezes nós gastamos tempo com WhatsApp, né? Com WhatsApp. Às vezes nós gastamos tempo assistindo um jogo, assistindo um filme, assistindo uma novela, um programa. Mas nós não investimos tempo na oração com o nosso Deus. Às vezes nós somos crentes raquíticos, crentes que podem ser levados por vários ventos de doutrina, outras coisas mais que podem nos tirar da presença de Deus, porque nós não temos uma vida de oração. E aqui, esse aqui foi o conselho de Paulo para aqueles irmãos, né? Lá, se não me engano, no pleno século V, ele disse que aqueles irmãos, eles se alegrassem na esperança, eles não desistissem. Por mais que a corda estivesse apertada, por mais que eles tivessem que apertar o cinto para que, às vezes, né, como dizemos, para que a calça não caísse, mas que eles sentissem no coração alegria, porque eles estavam servindo a um Deus que tinha o melhor para a vida deles, um Deus que poderia mudar a situação da vida deles. Aí depois ele diz: sede paciente na tribulação. Aí depois ele diz: perseverai na oração. Aí Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17: orai sem cessar. Você já leu a história de Ana? Ana orando, Ana não gritava, Ana simplesmente ela batia sua boca. O sacerdote Eli, ele não ouvia, ele achava que ela estava louca, que ela estava bêbada, mas Ana estava em oração com Deus. E por estar em oração com Deus, Deus respondeu a oração de Ana. Você lembra quando Josué, né, ali contra 5 reis, nos conta a história de que ele orou ao Senhor e Deus deteve o sol. Deus deteve o sol e diz que não houve um dia como aquele sol, porque Deus ouviu a oração de um homem. Esse mesmo Deus que ouviu a oração de um homem, que foi Josué, é o mesmo Deus que pode ouvir a minha oração e a sua oração. Mas Deus, Ele quer que possamos nos alegrar na esperança que está em Cristo Jesus, né? A sermos pacientes na tribulação, porque na tribulação muitas vezes nós somos até reclamões. Nós até batemos, às vezes nós vamos até contra o nosso Deus. Aqui Ele nos ensina nós sermos pacientes. E além de tudo, nós temos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, andar com Deus, estar com Deus. E que nesta noite,
essa palavra que é a palavra de Deus, ela possa cada dia nos ajudar, nos inspirar a que essa esperança, a qual que nos ensina Paulo no capítulo 5, essa esperança nós alcançamos, porque um dia nós fomos justificados, não mais por sangue de bode, por ovelha ou de boi, porque era sacrifício contínuo. Mas a nossa esperança está naquele que fez um único sacrifício por mim e por você. Que seja na alegria ou na tristeza, que seja lá na fornalha em que aqueles homens estiveram, que seja lá na cova onde Daniel esteve. A promessa de Jesus, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, Jesus, ele está conosco. Essa é a plena certeza que eu tenho. Você crê nisso? Às vezes você, rapaz, mas Deus está comigo, ó. Eu estou farto, estou cheio de bens. Deus pode estar sim, porque Ele é Deus, Ele que dá. Mas Deus também é com aqueles também mais simples. Deus também se faz presente naquele que verdadeiramente crê no seu santo nome. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus sonda o coração de cada um. E que nessa noite, que esse mesmo Deus, Ele nos ajude a nós a vivermos esta palavra, a crermos nesta palavra, a crermos nesta promessa que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Passar a palavra à pessoa que é de direito, nosso irmão Jorge Evandro. Queridos, a gente está chegando ao final do culto e eu só queria manter os irmãos sempre lembrados das atividades que nós temos nos próximos dias. Dia 25, culto de Natal, não será como o ano passado a gente fez, se eu não me engano, no dia 24. Então, esse ano, dia 25, que é normalmente o dia que a gente utiliza aqui na igreja. Mas o ano passado foi por conta da data mesmo, no dia que caiu. Então, dia 25, dia 28, culto de aniversário da igreja com o batismo dos irmãos. E dia 29, encerramento do culto de celebração do aniversário da igreja. Então, divulguem isso. Eu tenho trazido essa informação em toda a oportunidade para que vocês possam convidar familiares, amigos para essas ocasiões, tá bom? São esses avisos. Continue orando pelos irmãos que hoje vocês puderam ouvir o pedido. Continue orando pela igreja, pelo processo de sessão pastoral, a comissão. E, enfim, não percam o foco. Oração para que Deus possa estar respondendo aquilo que nós desejamos. A gente vai encerrar o culto. Quero convidá-los a ficar de pé. E a gente, então, com a oração final, a gente vai estar encerrando nesse momento, agradecendo a todos vocês pela presença. Deus abençoe. É sempre bom quando a gente vê a igreja com um bom número de irmãos, especialmente nas quartas-feiras, que temos o culto com um número mais reduzido. Mas hoje, como foi também a semana passada e algumas semanas, para a glória de Deus, a igreja tem se reunido em bom número aqui. Que Deus continue abençoando vocês. Vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez em oração apresentar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, por tudo que o Senhor tem feito em favor da tua igreja, por ter manifestado sobre nós a tua boa vontade, está nos direcionando e nos capacitando a te servir e a te honrar. Continua abençoando a União de Homens Batista, que hoje, juntamente com a MCM, conduziu o culto dessa noite. Que o Senhor possa abençoar grandemente os teus servos que dirigiram, o teu servo Jorge Emílio que trouxe a palavra. Que essa palavra possa nos trazer conforto, consolo e a esperança certa de que o Senhor é conosco em todo o tempo, Pai. Que possamos ser fortalecidos em Ti, na Tua palavra. Nós assim te oramos, agradecidos por tudo e te rogamos por essas bênçãos, pedindo ainda para que nos leve em paz debaixo da Tua poderosa mão para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por sentar, queridos, com a oração silenciosa, a gente encerra o culto dessa noite. Deus abençoe vocês.